Gente, essa atividade aqui, proposta no material, ela é de um nível básico, porém, porque é pesquisa, então a gente vai ter todos os dados, porém tem algumas informações ali que pode confundi-los. Então eu resolvi trazer ela prontinha. Quem não fez, me acompanhe e tenta fazer seguindo esse vídeo, ok? O nome da nossa unidade federativa é Santa Catarina, a sigla é SC e a capital, Florianópolis. Região Sul, superfície mais de 95 mil quilômetros quadrados, contendo 295 municípios e faz limite com os estados do Paraná e Rio Grande do Sul. O atual governador do estado de Santa Catarina é Moisés da Silva. Principais formas de relevo é Planalto, rios principais, Bacia do Uruguai, Rio Chapecó, etc. E a vegetação predominante é Mata Atlântica, apesar de ter pouquinho, ainda tem. Gente, eu vou passar com vocês essas informações, mas nós vamos retomar tudo isso no segundo bimestre, porque eu vou trabalhar o caderno de Santa Catarina. Tem uma parte só de geografia que a gente vai revisar toda essa parte, tá bom? Continuando, o nosso clima é subtropical úmido, população urbana é de mais de 5 milhões, como está ali o número, e a rural de mais de 1 milhão, pouco mais de 1 milhão, certo? Essas informações é de acordo com o censo realizado em 2010, está lá no site do IBGE. Porém, a população estimada no nosso estado é de mais de 7 milhões de habitantes, beleza? O gentílico é catarinense ou barriga verde, e as principais atividades econômicas do nosso estado é a indústria e a exportação. Principais rodovias, ferrovias, aeroportos e portos são esses ali que a Pro Rosana destacou. Então, vou fazer um destaque, eu coloquei essas BRs porque elas são importantes para fazer a ligação econômica do nosso estado. A BR-101 é aquela onde que a gente passa quando vai para o litoral. E a 280 é a BR que a gente vai estar passando para chegar até São Francisco do Sul, onde abriga o maior porto de Santa Catarina. Santa Catarina tem 3 grandes portos, o maior deles é São Francisco do Sul, que fica na cidade de São Francisco do Sul, e que vai ser nosso destino de passeio de estudo. A ferrovia mais importante, então, ficou como a Dona Francisca, a ferrovia Dona Francisca, e o aeroporto, que também tem 3 aeroportos em Santa Catarina, 2 internacionais, que um é o Hercílio Luz, que fica em Florianópolis, o outro é o ministro Victor Conder, que fica em Navegantes, e o aeroporto Lauro Carneiro Loyola, em Joinville. Certo, gente? Então, o que a Pro Rosana escreveu ali foi apenas o aeroporto Hercílio Luz, que por ser na capital do nosso país, ele se torna mais importante. Pontos turísticos, tem vários, destaquei alguns ali. E com relação ao prato típico e festa mais popular, gente, eu coloquei a nível de Brasil, como é a mais conhecida, eu deixei a Oktoberfest e 2 pratos que são servidos nessa festa típica. Seguimos, então, com a parte de território e organização político-administrativa. O que significa, gente? Que agora a gente vai conversar sobre como os 3 poderes trabalham harmonicamente para manter a administração dos municípios, dos estados e de todo o país funcionando, certo? Antes, um pouquinho, a gente vai ter que ver sobre qual o objetivo que esses governantes trabalham. Eles trabalham para preservar a cidadania, que nada mais é que a condição, né, cidadania, são os nossos direitos e deveres, que devem ser preservados pelo governo, pelos governantes, né? Então, os direitos e deveres estão em lei federal. Bem-vindo ao Política Sem Mistérios. Quais são os poderes da República? E o que eles fazem?
Os poderes da República são três: executivo, legislativo e judiciário. O executivo é o presidente da República, os governadores de estado e todos os prefeitos. O poder legislativo são os deputados federais, os senadores, os deputados estaduais e também todos os vereadores. O poder judiciário é o Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais e todos os juízes que estão nas cidades brasileiras. Eles devem funcionar harmonicamente. Um depende do outro, um fiscaliza o outro. E são três para que não haja nenhum se sobrepondo aos demais, fazendo com que a democracia no país seja preservada. Por exemplo, vamos pensar uma lei votada pelo Congresso Nacional, dizendo que a partir de agora todos devem usar um chapéu cor laranja. E se não usarem, vão receber uma multa. Cabe ao Legislativo, então, votar esta lei. O Poder Executivo vai colocar esta lei em prática e vai publicar a lei para que todos realmente usem este chapéu cor laranja. O Judiciário, quando acionado, vai cobrar a multa daqueles que não usarem o chapéu laranja a partir de agora. Eu fiz uma brincadeira, é claro. Não dá para imaginar que o Congresso iria votar uma lei como essa. O Poder Executivo ia colocar em prática algo desse tipo, fazer com que todos usassem o chapéu laranja. E também que o Poder Judiciário pudesse cobrar o cumprimento dessa lei. Pronto, está aí um exemplo simples do que fazem os três poderes. Agora, eu vou fazer a correção da página 28, gente. Na página 28, então, pede para vocês citarem exemplos de direitos e deveres. Então, ali eu deixei alguns exemplos de direitos, alguns exemplos de deveres, tá? Vocês podem estar escrevendo. Vocês vão ver que ali, ó, tem eleger seus representantes, está como direito e também como um dever. Isso é real, tá, gente? Porque se vocês não votarem, vocês estão descumprindo uma lei. Mas, por outro lado, se alguém proibir pessoas de 18 a 60 anos de votarem, está também cometendo um crime, porque é um direito constitucional de todo brasileiro, tá bom? Constitucional, porque existe uma lei que diz que a gente pode votar. Beleza, galerinha? Na número 2, diz assim: associe corretamente. Essa atividade, a gente vai estar lendo aqui e vai ver a função de cada um dos poderes. Sua responsabilidade é cumprir o cumprimento das leis e direito de população. Sempre que falar de lei é poder judiciário. Então, a letra C. Então, garantir o cumprimento de leis é judiciário. Responsável pela administração da unidade político-administrativa e pela execução das leis elaboradas no Poder Legislativo. A gente está vendo, né? Quando sai um pronunciamento, ele precisa ser antes executado pelo Poder Executivo, né, gente? Ele precisa da organização do prefeito, do governador ou do presidente, da assinatura, né, da batida final do martelo lá, do prefeito, do governador ou do presidente, dependendo da lei. Esse decreto que mantém a gente em quarentena, ele partiu do nosso governador. Então, se ele foi lá e decretou, todos têm que respeitar, porque se não respeita, o poder judiciário entra e as pessoas, até agora recente, saíram algumas notícias falando que quem respeitar a quarentena, se for comércio, se não respeitar os protocolos de segurança, né, de higienização, disponibilizar álcool em gel, pode ter o seu comércio, o seu negócio fechado. Então, todos precisam respeitar esse decreto. Então, o Poder Executivo executa a lei e o Judiciário cobra o cumprimento dessa lei.
é o maior órgão do Poder Judiciário brasileiro. Então, o nome já diz, né? Supremo Tribunal Federal. E a letra, e a próxima, é responsável pela elaboração das leis que atendam às necessidades e aos interesses da sociedade. Então, essa é a função do Poder Legislativo. Aí está o gabarito para vocês. A número 3, ela é bem tranquila também para vocês assinalarem com relação ao essa atividade e visualizando. Beleza? Ó, então, letra... E aí, galera, gostaram da aula? Legal, né? Eu gostei bastante dessa forma de apresentar. Acompanhem, revisem, voltem, assistam novamente aquele vídeo sobre os 3 poderes e dessa forma vocês vão conseguir aprender melhor o conteúdo, ficar com esse conteúdo mais fresquinho. Eu vou deixar uma música para vocês, tá? A música que eu vou deixar para vocês memorizarem todas as unidades federativas do Brasil cantando. Olha só que legal.